Vamos lá para mais uma videoaula, mas calma. É interessante que você já tenha um conhecimento sobre portas lógicas. Se você ainda não tem, procure esse vídeo no nosso canal. Na aula de hoje, vamos apresentar sobre a álgebra de Boole e sua implementação em funções. Então vamos lá. A álgebra de Boole, não é nada disso. A álgebra de Boole é semelhante à álgebra comum e foi proposta por George Boole. Utilizando somente dois valores, surgiu para descrever circuitos que podem ser construídos combinando portas lógicas. Se você já conhece sobre portas lógicas, certamente já ouviu falar sobre AND, OR e NOT. A operação de AND consiste na multiplicação das variáveis e, para esta aula, o ponto é a notação que representa essa operação. A operação de OR trata-se da soma dos termos e a operação de NOT consiste na inversão. Essa barra lateral representa o barrado, ou seja, o inverso. A álgebra booleana possui algumas propriedades semelhantes às propriedades da álgebra que todos conhecem, como podemos observar nessa tabela. Essas propriedades nos permitem fazer algumas simplificações e equivalências de circuitos, como você vai poder ver mais para frente. A tabela verdade consiste no conjunto de todas as combinações da palavra de entrada. Mas o que é a palavra? A palavra é uma sequência de bits formada pelos termos. Por exemplo, 101 é uma palavra. É importante você saber também que uma função de n variáveis gera 2 elevado a n produtos, ou seja, quando combinamos 3 termos de entrada, temos 8 possíveis saídas, já que 2 elevado a 3 é igual a 8. Bom, podemos ver aqui algumas tabelas verdade importantes, da porta AND, porta OR e portas NAND e NOR. As portas NAND e NOR representam as portas AND e OR, respectivamente, porém invertidas. Bom, nós temos dois tipos de representações possíveis para as funções: as representações algébricas, como vimos até agora, e as representações digitais, que são as figuras representativas das portas. E afinal, como implementar uma função booleana? Você vai aprender 4 passos para a implementação de uma função booleana. Primeiro passo, você deve escrever uma tabela verdade para representar o problema. No segundo passo, providenciar inversores para as entradas. O terceiro passo, você deve fazer uma operação AND com as entradas de modo que elas resultem em 1. Neste exemplo, vemos que as entradas que resultam em 1 são A e B igual a 0 e A igual a 1, B igual a 0. Assim, formamos A barrado, B barrado e A, B barrado. Bom, o quarto passo é somar esses produtos gerados com as portas AND em uma porta OR. Então, ficaria A barrado AND B barrado, OR A AND B barrado. Lembra quando mostramos algumas identidades da álgebra? Pois é, elas são muito úteis para se fazer equivalência de circuitos. Neste exemplo, se colocarmos o B barrado em evidência, temos que o B barrado multiplica a soma de A com A barrado, que através das identidades sabemos que resulta em 1, ou seja, toda essa expressão pode ser representada apenas por B barrado. A equivalência de circuitos é um aspecto muito importante que a álgebra de Boole proporciona, pois permite que espaço e dinheiro sejam economizados. Como nesse exemplo que precisaria de 3 portas NOT, 2 portas AND e uma porta OR, agora só precisa de uma porta NOT. E por falar em economia, existem algumas portas que são completas, o que significa que elas conseguem representar qualquer função sem necessitar de outro tipo de porta. Isso acontece com as portas NAND, por exemplo. Como podemos ver nesta figura, a porta NAND pode ser combinada de modo a formar o mesmo resultado que uma porta NOT, que uma porta AND, que uma porta OR. Isso também acontece com uma porta NOR, que é considerada outra porta completa. Para reforçarmos o conteúdo, vamos a um exemplo. Existem 3 juízes, A, B e C, para votar se alguém vai participar de um concurso de talentos. Os votos dos juízes A e B valem 1 ponto, e o voto do juiz C vale 2 pontos. Para a pessoa ser aprovada no concurso, ela tem de somar no mínimo 3 pontos. Para aprovação, o juiz C tem que votar e um dos outros juízes também. Então, poderíamos fazer a seguinte análise. Se o juiz A e B votam, mas o juiz C não vota, a pessoa é reprovada. E se o juiz B e o juiz C votam, a pessoa é aprovada, pois o voto do juiz C vale 2 pontos. Assim, para aprovação, a tabela verdade seria a seguinte. E pela lógica, podemos perceber que o resultado é C AND A OR B.
Mas vamos passo a passo. O primeiro passo é levantar a tabela verdade com base na análise do problema, e o segundo passo, providenciar inversores. Podemos ver aqui uma representação digital das entradas em portas inversoras dos votos do juiz A, do juiz B e do juiz C. Bom, o terceiro passo sabemos que está relacionado em fazer operações com a porta END para resultados de valor 1. Aqui dividimos esse passo em outros dois passos, que é desenhar uma END para cada linha com resultado 1 da tabela verdade e depois ligar as entradas adequadas às portas END, como você pode ver na figura. O último passo consiste, então, em pegar todas as saídas das ENDs e adicionar em uma porta OR. Como já vimos antes, podemos simplificar alguns circuitos. Esse circuito ele pode ser simplificado da seguinte maneira. O resultado, então, seria C END A OR B. E aí, agora a gente tem um desafio para lançar para vocês. Tente entender como esse circuito foi simplificado e monte a representação digital dos circuitos resultantes. Também podemos simplificar circuitos de outras formas. Procure saber sobre o significado de mapa de Carnot. E é isso. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e tenha aprendido o conteúdo. Até a próxima!